que suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus
Senhor me mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Seja Deus. A paz do Senhor, amada igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um culto na presença do nosso Deus, para estarmos aqui glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal e nos feito viver coisas grandiosas, não é verdade? Coisas maravilhosas na presença do Senhor. O Senhor, Ele tem sido maravilhoso para com a igreja. E eu sei que grandes bênçãos o Senhor, Ele tem para nós. Louvado seja Deus. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 12. Aleluia, louvado seja Deus. Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 13 e 14. Aleluia. Eclesiastes 12, 13, capítulo 12, versículos 13 e 14. Louvado seja Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, agradecidos pela oportunidade de prestar um culto a Ti, Senhor. Pedimos, meu Deus, a Tua direção neste momento tão sublime, meu Pai, da meditação da Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor, vem guardar, meu Deus amado, de todo mal a nossa alma neste momento, para que ninguém fique disperso, Senhor, e nós possamos meditar na Tua preciosa palavra, meu Deus. Sê conosco neste momento, Pai, fala conosco, meu Deus, usa o Teu servo para transmitir a palavra do Teu coração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra, uma palavra distinta, abençoada, como tudo que vem de Deus diz assim para nós que de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, é como se uma conclusão do livro de Eclesiastes aqui, que o pregador teve, que o autor do livro teve, de todas as coisas que ele viu, de todas as coisas que ele ouviu, de todas as coisas que ele viveu, na verdade, que ele participou, a conclusão que ele chegou é que o importante de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. E eu comecei a pensar, a meditar um pouco nessa palavra, e eu cheguei nessa conclusão de que temer a Deus e guardar os mandamentos significa o que para nós hoje? Significa andar com Deus. Então a conclusão da vida de uma pessoa está justamente nisso, em andar com Deus. Como que eu ando com Deus?
sem temer a Deus. Não tem, na verdade, essa possibilidade de andar com Deus sem guardar os seus mandamentos. Por isso que a palavra está dizendo aí que o dever de todo homem, não está dizendo aqui todo homem só o gênero masculino, mas sim está dizendo todo homem como humanidade. Então, toda pessoa que quer andar com Deus deve temê-lo e guardar os teus mandamentos. E isso, irmãos, ele diz, é um dever de todo homem, mas eu enxergo de uma maneira assim, que é o direito que nós temos de ter uma vida abençoada, de ter uma vida boa, de ter uma vida agradável, de ter uma vida repleta de acontecimentos, de vitórias, de lutas, é claro, também, de momentos difíceis, mas de ter uma vida bem vivida. E a maneira da gente ter uma vida bem vivida e chegar com o êxito de dizer, poxa vida, estar na presença de Deus é o melhor para nós, é a gente ter essa vida e o direito de desfrutar dessa vida na presença do Senhor. Não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que a obra de Deus foi justamente essa, que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer na vida, mas venha então ter uma vida eterna, uma vida abundante, que possa viver intensamente na presença de Deus. E a vida com Deus é assim, irmãos, é uma vida intensa. Intensa em que sentido? Intensa nas lutas, intensa nas batalhas, intensa nas orações, intensa na meditação da palavra, intensa na adoração, mas também, irmãos, intensa no que diz respeito ao derramar do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor diz na tua palavra que Ele nos enche não por pouco, Ele não nos enche não pela metade, mas Ele faz e derrama do teu Espírito sobre nós até transbordar. O desejo de Deus é transbordar a nossa vida, transbordar de alegria, transbordar de vitória, de felicidade, de paz. E isso, irmãos, é verdadeiramente possível quando a gente está na presença de Deus. E isso, irmãos, é para todas as pessoas, para todos os que vivem debaixo aí do sol, como diz mesmo esse livro de Eclesiastes. Então, nós temos a oportunidade de andar com Deus, de adorar a Deus e de desfrutar de tudo o que Deus tem para as nossas vidas. E você bem sabe que a vontade que Deus Ele tem para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E sobre andar com Deus, a palavra do Senhor fala lá em Gênesis que houve pessoas que andaram com Deus, não é verdade? A Bíblia relata o próprio Enoque, não é verdade? Que andou com Deus a ponto de Deus então tomar ele para si. Enoque então não vê a morte. E depois a Bíblia vai relatar também uma pessoa que chamada Noé, que ele era um homem justo e bom. Noé fazia o bem para todos, mas o diferencial dele era que ele andava com Deus, não é verdade? E hoje em dia, irmãos, é tão difícil a gente ver alguém assim, na verdade. A pessoa fala que vai para a igreja, a pessoa fala que faz tanta coisa, mas você não ouve mais dizer isso. Olha, aquela pessoa, ela anda com Deus. E o que é para nós andar com Deus? Andar com Deus é servir a Deus, é estar na presença de Deus, é temê-lo, é estar com Ele. E para quem que é esse efeito de andar com Deus? É para todo aquele que quer, para todo aquele que deseja uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida mudada, que todo aquele que deseja desfrutar
e receber o que Deus tem de melhor para a sua vida. Então, a palavra de Deus aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e o versículo 34, diz assim, ó: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que palavra maravilhosa. Está dizendo aí que não importa quem seja a pessoa, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas pelo contrário, aquele que deseja, aquele que quer, e que em qualquer nação temer a Deus e fizer o que é justo. O que é fazer o que é justo? É obedecer o que Deus ensina na sua palavra. Esta pessoa lhe é aceitável a Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós vivemos a vida às vezes tentando agradar as pessoas, tentando fazer o possível e o impossível para agradar os filhos, não é verdade? Para agradar às vezes também os pais. Tem pais que dedicam tanta expectativa nos seus filhos e colocam tamanha pressão sobre eles, e os filhos vivem essa pressão de agradar os pais, não é verdade? E tem filhos que pressionam também tanto os pais de maneira contrária, né, em receberem, em terem de tudo, que os pais se sentem pressionados a agradar o filho em todas as coisas, não é verdade? É assim nos relacionamentos também. Como é que a gente vai se relacionar com alguém que não agrada a gente? A gente prefere o quê? Viver longe dessa pessoa. A gente prefere o quê? Se essa pessoa está no ambiente, a gente não entra, ou a gente passa de largo, a gente evita um relacionamento com as pessoas que não nos agradam, não é verdade? Mas a Bíblia fala que para agradar a Deus e para que a gente tenha um relacionamento aceitável com Ele, é necessário temermos a Deus e estarmos diante dEle, observando a Sua palavra, vivendo de maneira digna, não é verdade? Confiando no poder de Deus e no seu agir na nossa vida, porque se até nós mesmos não queremos nos relacionar com as pessoas que não nos agradam, imagine Deus. Aí eu te pergunto, como que deve ser para Deus olhar para toda uma humanidade envolvida no pecado, envolvida na idolatria, mesmo Ele tendo feito uma obra tão gloriosa através do Teu Filho Jesus Cristo, não é verdade? Aonde Ele diz, olha só, que Ele veio para os que eram seus, que eram chamados por Ele, o povo de Israel, mas Ele foi rejeitado. Olha só, você já passou por alguma situação de ser rejeitado, rejeitada por algo, por alguém? É complicado lidar com essa rejeição, e isso aconteceu com Ele. Ele veio para aqueles, para o seu povo, e Ele foi rejeitado. Olha. Mas Ele diz ainda, está registrado em João no capítulo 1, que todos aqueles que creram no seu nome, que receberam Ele como Senhor e Salvador, a esses Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos tornou, através da sua obra redentora, filhos de Deus. A saber quem? Aquele que crê em Jesus, aquele que confia no Senhor. E como é que eu vou fazer isso? E crer no Senhor Jesus e confiar no Senhor Jesus, isso é andar com Deus. Eu confio em Deus no meu trabalho, eu confio em Deus no meu relacionamento
conjugal, eu confio em Deus na minha família, eu confio em Deus na igreja, eu confio em Deus em todos os relacionamentos que eu tenho. Por isso que o principal da nossa vida, e que a gente precisa observar, é justamente isso: a oportunidade de que eu possa andar com Deus aonde eu estiver. Eu posso andar com Deus em casa, lavando a louça. Eu posso andar com Deus fazendo os afazeres domésticos no dia a dia. Eu posso andar com Deus no meu trabalho cotidiano, na minha vida profissional. Eu posso andar com Deus nos meus estudos. Eu posso andar com Deus quando eu estou passeando, quando eu faço uma viagem, por exemplo. Eu posso andar com Deus. Aliás, esse é o desejo de Deus, de andar com nós. Quando Ele diz na tua palavra que Ele nunca nos abandona, mas sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos, vai estar com a gente. No trabalho, em casa, na igreja principalmente, não é verdade? Em todos os lugares. Que eu e você possamos andar com Deus, estar na presença de Deus e andar na direção de Deus. E tomar cuidado, vigiar, irmãos, para que o diabo não venha impedir essa nossa caminhada com Deus, não é verdade? Porque às vezes as coisas acontecem no nosso trabalho e a gente deixa o andar com Deus de lado para resolver um problema urgente que apareceu, no qual Deus poderia nos dar uma direção muito melhor do que a que nós tomaríamos pelos nossos próprios pensamentos. Então, o andar com Deus traz inúmeros benefícios para nós, irmãos. No que diz respeito à sabedoria, no que diz respeito à visão, no que diz respeito principalmente aos próprios livramentos que Deus nos traz, e que a maioria deles a gente nem percebe, e a gente nem participa, mas Deus está lá. Mas Deus estava nos livrando, nos guardando, não é verdade? E a gente às vezes chega ao ponto de dizer: poxa, esse dia hoje não aconteceu nada, não teve nada de novo, nada de diferente, não é verdade? Mas Deus esteve nos guardando, Deus esteve nos livrando, não permitindo que o mal pudesse prevalecer na nossa vida. E aí fica a pergunta: como é que está o nosso caminhar com Deus? Será que eu tenho caminhado com Deus no meu trabalho? Será que eu tenho caminhado com Deus nos meus afazeres domésticos? Será que eu tenho caminhado com Deus quando eu estou num passeio, num dia de lazer, por exemplo? E é misturar as coisas, quer misturar a igreja, misturar a fé com um passeio, não tem nada a ver, não, irmãos. Andar com Deus é oportuno para a gente a qualquer momento da nossa vida, porque nós não sabemos quando que o inimigo se levantará contra a gente, mas a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando um momento, uma brecha, não é verdade? Para invadir as nossas vidas e destruí-la, porque foi para isso que ele veio, para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus fala que Deus está conosco e Ele nos livra. Louvado seja Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem dias que a gente passa que são tão difíceis, que são tão problemáticos, que a gente não vê a hora de Ele acabar, não é verdade? Que a gente não vê a hora da jornada ela terminar.
nada, não é? Mas é importante que a gente possa andar com Deus e viver as bênçãos maravilhosas que o Senhor Ele tem para a nossa vida, porque aquele que anda com Deus, irmãos, anda tranquilo. Aquele que anda com Deus, como a gente leu o versículo na abertura do culto, não teme as dificuldades da vida, não teme as crises da vida, mas confia no Senhor. E é essa confiança que nós temos que praticar dia após dia, para não esquecer do Senhor e sempre estar caminhando com Ele. Isso me faz lembrar, irmãos, uma passagem da palavra do Senhor que aconteceu logo quando Jesus, então, Ele ressuscitou. Quando então, logo após a sua morte, né? Ele já tinha ressuscitado, mas alguns não sabiam. E a palavra de Deus diz que tinham dois que estavam a caminho de Emaús. Eles não sabiam o que fazer. Vamos para Emaús, vamos fazer alguma coisa. Não é verdade? Pedro, ele teve essa direção, quer saber, eu vou pescar. Não é verdade? Outros foram com ele. Não é verdade? Outros foram a caminho de Emaús. E a Bíblia fala que Jesus então apareceu e começou a andar com eles. E eles estavam andando com Jesus, mas não sabiam. E Jesus começou a perguntar para eles: o que vocês estão fazendo andando pelo caminho? A ponto deles falar: poxa vida, você está vindo de Jerusalém e você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Mataram o Senhor, um homem poderoso que fez tantos milagres, tantos sinais. E Jesus então começou a falar para eles, a pregar a palavra e explicar que convinha que tudo aquilo acontecesse. Não é verdade? Às vezes, irmãos, a gente passa pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas e olha somente para eles, e a gente não para pensar que Deus pode ter um propósito em tudo isso. Não é verdade? Pessoas reclamando de tudo que tem acontecido, de todas as paralisações, de tudo que tem acontecido, não é verdade? Como se Deus não estivesse vendo, como se os planos de Deus não fossem firmados e estabelecidos. Não é verdade? E a palavra de Deus fala que o Senhor estava assim explicando para eles que convinha que aquelas coisas acontecessem, para que o plano de Deus pudesse ser colocado em prática. Então eu chego nessa conclusão, irmãos, que tem coisas que a gente passa e que a gente tem que passar para que o plano de Deus seja colocado em prática na nossa vida. E quanto mais rápido eu aprender, irmãos, muito melhor, mais rápido eu passo pelo momento difícil. Não é verdade? Tudo o que José passou na sua vida foi necessário para que ele chegasse aonde Deus queria colocá-lo. E você, aonde é que Deus quer te colocar? Nós nunca vivemos, irmãos, uma geração que não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. A pessoa não sabe qual é o chamado, não sabe qual é o plano, mas vive conforme dá para viver. Mas nós precisamos ter isso certo na nossa vida. Mas por que as pessoas não têm visto isso e não têm desfrutado disso? Porque não têm andado com Deus. Aqueles dois estavam indo para Emaús e não era para ir. E Jesus apareceu, começou a andar com eles, e eles falando com Jesus e tal. Mas quando chegaram no caminho, no partir do pão, eles perceberam, né? Que eles estavam a todo momento andando com Jesus e não sabiam. E bem depressa, irmão, eles voltaram para os caminhos certos. Eles voltaram a andar com Deus. E eu preciso ter essa percepção.
nos acontecimentos que estiver ocorrendo comigo, se eu estou ou não andando com Deus. Se eu estiver correndo para Emaús, eu tenho que voltar para Jerusalém mais depressa. Eu tenho que andar com Deus, mas se estiver passando por dificuldades, pastor, e eu estiver andando com Deus, aí você fica tranquilo, que Deus está cuidando de tudo. Porque Deus, Ele sempre tem o controle de tudo. Não é verdade? Certo dia eu estava meditando numa passagem, e essa passagem ela está lá em Jó. Eu vou até convidar você a abrir comigo no livro de Jó. Glória a Deus, aleluia. No versículo 42. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz que Jó, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Não é verdade? Jó era um homem que andava com Deus. Lá no capítulo 1, quando você lê, você sabe. Na verdade, que Deus falou para o diabo, né? Você observou meu servo Jó, quando você estava na terra. E Deus então, falando sobre Jó, sobre como Jó era justo, como Jó era um homem íntegro, e Jó também andava com Deus. E começou o que na vida de Jó? Dificuldades, problemas, não é verdade? Você lendo, você sabe o porquê que aconteceu, não é verdade? Porque você está desfrutando, você sabe, Satanás foi até lá, falou com Deus e tal, e Deus abriu essa laguna para que o diabo pudesse tocar em tudo, para ver essa prova, né? Fazer essa prova, se Jó ia ou não blasfemar de Deus. Mas Deus chegou para Jó e falou: Jó, o diabo vai vir aí, vai fazer uma prova para você, para ver se você blasfema ou não. Fica firme aí, Jó. Fica firme, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que o diabo vai fazer, não é verdade? Às vezes a gente quer estar preparado pelas coisas que vai vir, né? Poxa, você podia ter me avisado antes, não é verdade? Podia ter acontecido alguma coisa antes. Você podia ter me mostrado, não é verdade? E me avisado antes que eu ia passar por tudo isso. Eu podia ter questionado a Deus sobre isso. Mas você lendo a palavra de Deus, se colocando no lugar de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Não sabia. Como é que eu posso servir a Deus, andar com Deus e passar por umas dificuldades que às vezes eu não entendo, que às vezes eu não compreendo? Não é verdade? E às vezes a gente não entende, não compreende mesmo as coisas que acontecem com a gente. Não é verdade? A gente gostaria que tudo que a gente fizesse pudesse dar resultado o mais rápido possível, mas nem sempre é assim. O inimigo se levanta, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer uma campanha, a gente precisa perseverar, porque o inimigo não quer ver a sua vitória. O inimigo quer ver você derrotado, o inimigo quer ver você pisado, o inimigo quer ver você esmorecer, o inimigo quer ver você na miséria. Mas e Deus? Deus quer que você desfrute de tudo, principalmente do poder de Deus na sua vida. Então Jó, ele não sabia por que tudo aquilo, né? As pessoas vinham falar para Jó: você deve ter feito alguma coisa ruim, Jó deve ter sido isso, Jó deve ter sido aquilo. Assim como vem bastante gente dar palpite de nós, né? Bastante para dizer o que a gente tem que fazer, um monte de gente fala, mas nos ajudar, não é verdade, a ter os resultados, poucos nos ajudam, não é verdade? Então, a ponto daquela pessoa que dormia com Jó, que estava junto com ele, foi a que teve a atitude mais extrema, não é verdade? A ponto dela chegar e falar: olha, Jó, por que você não faz o seguinte? Amaldiçoa esse Deus. E como, cara, o que valeu você andar com Deus todo esse tempo?
que valeu você falar de Deus todo esse tempo? E olha aí o sofrimento que está tendo com você. Olha aí o momento que você está passando. Não é verdade? Olha a atitude extrema. E ele deu uma resposta e ainda assim permaneceu confiante em Deus. Olha que coisa linda. E aqui no versículo 40, no capítulo 42, no versículo 1, diz assim, ó: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que coisa linda. E eu comecei a meditar nessa passagem aqui. Poxa, Jó falou que Deus pode tudo, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que significa isso? Que ele pôde passar, irmãos, o que for necessário, mas o plano de Deus para ele ia acontecer. Louvado seja Deus. Ele sabia, irmão, a cada problema, a cada enfermidade, a cada dificuldade que ele passou, irmãos, por dificuldade financeira, perdeu a família e depois perdeu também a saúde. O diabo tocou em tudo isso aí. Mas ele sabia que não era esse o plano que Deus tinha para ele. Então a fé no coração de Jó era esse, irmão, que o plano de Deus não pode ser frustrado. E qual é o plano que Deus tem para mim? Ah, o plano que Deus tem para mim é uma vida assim, assim, assim. Então descansa o coração, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. O que Deus planejou para a sua vida vai acontecer, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que aconteceu na vida de Jó, não é verdade? Que Deus deu para ele tudo em dobro do que ele tinha, amém? Jó tinha muita coisa? Jó tinha, não tinha? A Bíblia fala que Jó era rico, não é? E andava com Deus. Mas o plano de Deus não era aquela riqueza que Jó tinha. O plano de Deus era dar em dobro tudo o que Jó tinha. Então a gente às vezes planeja chegar em algum lugar, a gente planeja chegar e ter um objetivo concreto na nossa vida, mas qual que é o plano de Deus? Talvez seja na mesma situação de Jó. Poxa, o plano de Deus para você é que você vá muito além do que você tem como objetivo na sua vida. É de que você conquiste muito mais do que você está pensando em conquistar na sua vida. Mas para mim chegar ao plano que Deus tem para mim, eu preciso caminhar com Deus. Porque se eu caminhar sozinho, eu vou chegar no plano que eu tenho para mim. Eu trilho o caminho, eu decido por onde eu quero andar, eu faço um projeto e eu vou concluir. Mas e para mim desfrutar do que Deus tem para mim? Porque o que Deus tem para mim é melhor. Mas para mim desfrutar do que Deus tem para mim, eu preciso então andar com Deus. E esse é o desafio da nossa vida. O grande desafio da nossa vida é andar com Deus, para desfrutar dos planos que Deus tem para nós. E esses planos não podem ser frustrados, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, glória a Deus. Será que nós estamos preparados para esse grande desafio da nossa vida? Foi essa a conclusão que o autor de Eclesiastes chegou, você entendeu? A conclusão que ele chegou da vida, ele falou assim: o dever nosso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O dever nosso é andar na presença de Deus. Ah, você pode ser rico, você pode alcançar seus milagres, você pode fazer os passeios, conhecer todas as praias, visitar todos os lugares desse mundo, mas o melhor de tudo que nós vamos fazer, é andar com Deus, porque andar com Deus nos dá acesso ao melhor
plano de vida, amém? Que é a vida eterna. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos e comece a observar o seu caminhar na presença de Deus. Para desfrutar do que Deus tem para nós, é necessário caminhar com Deus. Será que estamos caminhando com Deus? Como é que tem sido esse caminhar nosso com Deus? A gente tem desistido no meio do caminho, a gente tem parado porque nos falta forças, porque nos falta fôlego, porque nos falta fé, porque nos falta coragem, porque nos falta ânimo. O que tem impedido da gente caminhar com Deus? Esse é o grande desafio nosso. Caminhar com Deus para desfrutar do plano de Deus para nós. E Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Essa era a conclusão da vida de Jó. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, por Ele, mesmo em meio à enfermidade, mesmo perdendo a família, perdendo os amigos, em uma situação financeira delicadíssima e também com uma saúde debilitada, andar com Deus era a melhor alternativa que ele tinha. Andar com Deus é a melhor alternativa que a gente tem de viver na tua presença e desfrutar do teu amor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra e agradecemos, Pai, e te pedimos neste momento essa ajuda, porque não é fácil, Senhor, caminhar contigo. Às vezes é necessário a gente renunciar, abrir mão, meu Deus, de coisas que a gente acha necessário, de coisas, meu Deus, que a gente acha que a gente não consegue viver sem, mas que devem ser, meu Deus amado, deixadas para trás, para desfrutar dos seus planos. Então, meu Deus, se existe alguém aí que não está conseguindo largar o pecado para caminhar contigo, que não está conseguindo, meu Deus amado, deixar para trás o que tanto nos impede de viver a tua presença, Senhor, quebra essa cadeia, Senhor. Quebra esse impedimento das trevas, em nome de Jesus Cristo. Quebra, meu Deus, esta visão limitada, meu Pai, e abre os olhos da fé, para que possamos enxergar, meu Deus, os planos que o Senhor tem para nós. Os teus planos não podem ser frustrados, meu Deus. Jó confiou nos teus planos. O Senhor, meu Deus amado, transbordou a vida dele muito além do que ele poderia imaginar. E eu sei que o Senhor pode fazer isso na nossa vida. O Senhor pode fazer isso na vida da tua igreja. E nós queremos desfrutar disso, Senhor. Todo impedimento, meu Deus, que caia por terra, mas que nós possamos perseverar, meu Deus, aceitar esse desafio de caminhar com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa disposição, meu Deus amado, na tua presença, meu Pai, porque o Senhor diz na tua palavra que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Aquele que caminhar com o Senhor até o fim, esse vai ser salvo. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo, meu Deus amado, quando o nosso mundo, as nossas convicções estiverem desmoronando, meu Pai amado, que nós possamos olhar para o Senhor e perseverar na tua presença e confiar. O plano de Deus para mim não é esse. O que Deus tem, o propósito de Deus para minha vida não é esse. E que nós possamos confiar em ti, Senhor, caminhar contigo, perseverar na tua presença, orar, clamar, jejuar, em
intensificar na oração, meu Deus, para que todo mal seja repreendido e para que nós possamos tomar posse da nossa vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja nesta noite, Pai, que nós possamos acertar esse nosso caminhar dia após dia, meu Deus, no trabalho, em casa, no passeio, no lazer, Senhor, na tua presença, meu Pai amado, em o nome de Jesus Cristo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do teu coração, Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, em o nome de Jesus. E quem crê diz comigo, amém. Vamos aplaudir.